O tema que eu escolhi para falar hoje é espiritualidade e saúde. E eu já quero avisar de antecipação que eu não tenho formação na área da saúde, mas eu ousei falar sobre esse tema em virtude da leitura que eu fiz, até por indicação da minha nora, de um livro escrito por um médico cardiologista americano e escrito juntamente com um amigo e paciente, né, que teve uma EQM, uma experiência de quase morte. Esse médico americano, ele estava fazendo uma pesquisa sobre pessoas que tinham tido uma experiência de quase morte, pessoas que morreram, mas voltaram. Essa é a experiência de quase morte. Então, eu li esse livro. É um livro, assim, bem simples, não é um livro difícil, é um livro de fácil acesso, de compreensão. Aí eu fui pesquisar. É um livro que fala de espiritualidade, mas não é espírita, né? E eu fui pesquisar, então, no André Luiz e no Emmanuel, o que eles poderiam nos instruir sobre esse assunto que foi abordado nesse livro. E eu achei coisas muito interessantes. Então eu falei, bom, então eu vou ousar falar sobre o assunto saúde. Então, eu vou falar sobre espiritualidade, porque eu vou falar sobre o que 3 espíritos nos ensinam. Um é o André Luiz, o outro o Emmanuel, que são conhecidos nossos do espiritismo. E o outro é um espírito que esse rapaz que sofreu essa EQM, essa experiência de quase morte, ele foi para o plano espiritual e se encontrou, ele fala que é um mestre, era um ser totalmente iluminado, que conversou com ele, que o recebeu lá no plano espiritual, né? E ele achou aquilo tão bom, diz que ele exalava tanto amor, tanta paz, que ele não queria nem voltar mais. Mas diz que esse mestre falou para ele, não, você vai voltar, porque ainda não é a sua hora. A sua tarefa é voltar e passar para a humanidade todos os ensinamentos que você aprender aqui. Então ele passou através desse livro, que são essas 8 leis espirituais da saúde. Então eu vou falar sobre o que o André Luiz fala sobre saúde para nós, quais as dicas que ele dá para nós sobre saúde, o que o Emmanuel também ensina sobre saúde e o que esse espírito, que ele não dá nome, ele falou assim, que era Jesus, porque a única referência que ele tinha ele achava que estava no céu, né? Porque ele é católico, ele não tinha essa noção que a gente tem de plano espiritual, para ele estava no céu, né? Então vamos começar pelo André Luiz. O André Luiz tem uma mensagem psicografada pelo Chico, chamada Regras de Saúde. Então vocês veem que os espíritos têm uma preocupação em nos ensinar como cuidar também da nossa saúde. Então essa mensagem é muito interessante, é uma mensagem muito simples, né? Primeira regra que o André Luiz ensina para a gente ter saúde: guarde o coração em paz, à frente de todas as coisas. Manter a tranquilidade, a serenidade, e isso favorece a nossa saúde. A segunda regra, de acordo com o André Luiz, é apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Quer dizer, os nossos deveres a gente tem que cumprir rigorosamente. E nós temos que nos apoiar nesse dever. Então, é assim, seja, né, uma pessoa bem reta. Terceira regra, cultive o hábito da oração. Tudo isso são elementos que favorecem a nossa saúde. Quarta regra do André Luiz, ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso.
Seria mais ou menos aquilo que a gente chama aqui no Espiritismo de trabalho voluntário, né? Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso. Estude sempre. Até estudar faz bem para a saúde. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então, de acordo com o André Luiz, eu falo assim que o André Luiz, além de ele ser um espírito evoluído, ele foi médico, né? Foi um médico sanitarista. Então, ele tem toda a autoridade para nos ensinar sobre como cuidar da nossa saúde. E o estudo, o conhecimento, o entrar em conhecimento com coisas novas, estudar, ler um livro, fazer cursos, né? Isso, olha que coisa interessante, favorece a renovação das células orgânicas. Quer dizer, a partir do momento que nós renovamos a nossa mente, o nosso conhecimento, as nossas ideias, as nossas células também se renovam. Outra regra que ele acha muito importante para se manter a saúde em dia. Evite a cólera. Ficar de mau humor, ficar enfesado, ficar com raiva, isso daí afeta a nossa saúde. Outra regra, fuja à maledicência. Falar mal da vida alheia deixa a gente doente. Então a gente não deve fazer isso. Outro, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. Eu achei muito interessante que tenha sido essa regra vinda de um espírito. Quer dizer, para a gente respirar fundo, né? Praticar a respiração e tomar banho. Quer dizer, até o banho, o André Luiz recomenda que também faz parte da nossa saúde. Outra coisa muito importante, coma pouco. Essa é uma regra, e não é só o André Luiz, não, os médicos também falam. E 10, use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido carinhosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes. Eu falei, meu Pai do céu. Quer dizer, Deus nos perdoa e tem nos perdoado milhões de vezes. E nós temos por a obrigação de perdoar e ser paciente com o erro do outro, né? O que geralmente a gente não é, né? Então nós temos aqui 10 regrinhas bem simples que foram passadas para nós pelo André Luiz, através do Chico Xavier, como regra de saúde, que é como cuidar da nossa saúde. Então vocês veem que tem a oração, não falar mal de ninguém, quer dizer, usar só a sua palavra para falar coisa boa, perdoar sempre. Então vamos guardando, outra coisa é fazer um trabalho voluntário. Então vamos guardando bem, porque é surpreendente como as coisas se repetem, né? Nós vamos ver que muitas coisas que o André Luiz falou aqui, o Emmanuel vai reforçar e aquele mestre espiritual lá que eu contei a história para vocês, também vai falar a mesma coisa. Bom, aí eu vou colocar agora o livro desse médico americano. O Tommy Rosa, ele era lá eles falam que é um bombeiro hidráulico, deve ser um encanador para nós, né? Um encanador, uma pessoa simples, né? Ele foi atropelado numa noite e quando ele sofreu aquele impacto do carro que estava em alta velocidade, ele disse que levou um tranco muito forte e ele se viu num túnel de luz. E foi naquele túnel, ele foi assim, numa velocidade muito forte e ele foi parar num lugar, diz que muito bonito, e ele viu na frente dele, ele fala que é um anjo, é um ser que ele fala assim, que brilhava e exalava muito amor e muita paz. Então diz que ele começou a sentir aquela coisa, aquela vibração de amor, de paz, que ele começou a se sentir tão bem. E ele queria saber onde que ele estava, então ele começou a perguntar, o que eu estou fazendo aqui, como é que é, ele ficou curioso para saber onde que eu estou, né? Ele viu que era totalmente diferente, né, do espaço físico que ele conhecia, né? Aí esse mestre espiritual conversou com ele e disse para ele, né, que ele teria que prestar, assim, prestar bem atenção no que ele ia aprender, porque ele teria que passar essas informações para a humanidade.
que são essas 10, essas 8, aqui são 8, do André Luiz são 10. A primeira são leis espirituais da saúde, é o nome do livro. Então, desses dois autores aí. Bom, a primeira lei que esse mestre espiritual, né, disse para esse fulano, que ainda era vivo, mas estava no mundo espiritual, os seres humanos têm a mesma fonte, o mesmo Criador, mas são diferentes. Então ele vai explicar mais ou menos, aqui eu fiz um resumão bem resumido da coisa, né? Que todos nós nascemos, ele falou assim, que todos nós nascemos com 2 dons muito importantes, valiosos. A centelha divina e o livre-arbítrio. A centelha divina é a nossa herança divina. Todos nós temos essa centelha divina, essa essência divina em nós. Daí a nossa igualdade. Todos somos um. É muito comum a gente ouvir e ler também falando assim, todos somos um. Por que todos somos um? Porque todos temos a mesma fonte de criação, que é Deus. Né? E todos nós nascemos com esses 2 dons, que é essa centelha divina e o livre-arbítrio. Então, a diferença, lá ele fala que nós somos diferentes. No que nós somos diferentes? Por causa do livre-arbítrio. Na centelha divina, nós somos iguais. Só que, pelo livre-arbítrio, nós fazemos escolhas diferentes. Cada um escolhe um caminho na vida, faz as suas escolhas na vida. Então, é isso que nos faz diferentes. A aplicação dessa primeira lei, que é a lei da conexão, a primeira coisa que ele lembra, que esse mestre espiritual fala, que nós temos que nos conectar com as pessoas da família. Eu achei muito interessante isso. Porque existem, hoje em dia, por exemplo, que a gente está muito ligado na tecnologia, no WhatsApp, né? Então é assim, você tem um monte de amigos. E o teu ali, parente, o teu familiar ali próximo, você muitas vezes nem ouve, não tem tempo para ouvir, não tem tempo para conversar. Perceberam? Então eu achei muito interessante a primeira lei que ele disse, conectar-se com as pessoas da família. Fazer trabalho voluntário. Olha ele aqui também. Igualzinho o André Luiz falou. E frequentar um lugar de culto de fé. Um lugar de culto de fé, por exemplo, aqui nós estamos num lugar de culto de fé, no centro espírita. Se você vai numa igreja católica, se você vai numa igreja evangélica, protestante, você está num lugar de culto de fé. Então, observem bem que as coisas a gente começa a perceber que a espiritualidade tem mais ou menos as mesmas regras para nos ensinar, os mesmos ensinamentos, né? A segunda lei, então ele fala assim, não tenha medo, é a lei da fé. E é o que mais a gente tem medo, né? O medo cria um bloqueio a qualquer coisa que você queira criar. O medo é basicamente a perda da confiança em Deus. A fé é um dom que cresce com a prática. Eu concordo plenamente que a fé é um dom que a gente que cresce na gente com a prática. A gente se esforça para ter fé e está sempre investindo nesse quesito. Né? Fazer parte de uma comunidade espiritual, como é que ele está explicando? Por que a gente tem que frequentar um templo? Né? Fazer parte de uma comunidade espiritual para fazer relacionamentos e se encorajar a se conectar com o poder maior, que é Deus, através da oração. Quer dizer, quando a gente começa a frequentar um lugar de oração, a gente começa a se relacionar com pessoas que também têm esse objetivo e a gente começa a se fortalecer nessa conexão com Deus, com o plano superior. Outra lei que ele fala, outra regrinha, é meditar para alcançar a tranquilidade. A meditação e orar. A gente sabe que orar é uma coisa, meditar é outra. Orar, isso te conecta com o teu poder superior. Quando você ora, você entra em contato com com Deus, com Jesus, com o plano superior. Sempre orar antes de meditar. Meditar é quando você entra
para dentro de você mesmo e você silencia o teu mundo íntimo, né? Então, eu, inclusive, dá uma dica que a gente sempre, antes de meditar, tem que orar. Ler textos espiritualizados, quer dizer, para nós espíritas, isso está tranquilo, né? A gente tem muitos textos bons. Outra, ajudar o próximo por meio de trabalho voluntário. Demonstrar, outra coisa interessante, demonstrar gratidão pelas curas milagrosas na sua vida e na vida dos outros. A gente não tem que agradecer a Deus só pelas coisas boas que nos acontecem. Nós temos que agradecer também a Deus pelas coisas boas que acontecem na vida dos outros. E outra coisa muito importante que a lei da fé nos proporciona, passar a acreditar na vida após a morte e com isso perder o medo de morrer. Foi o que aconteceu exatamente com esse rapaz que sofreu esse acidente. Ele perdeu o medo de morrer, porque quando ele foi para lá, ele viu o plano espiritual como é que era, ele perdeu o medo de morrer. E o livro é muito interessante porque a gente não, realmente, quando lê, sente assim, nossa, a coisa não é tão difícil assim. A terceira lei, a terceira regrinha, a lei da força vital. A força vital é uma energia que flui interiormente. Também pode ser chamada de força de vida, vitalidade geral ou simplesmente vibração. Todo ser vivo recebe a força vital quando é concebido. Se a força vital é igual à vibração, ela aumenta ou diminui ao longo da vida, de acordo com as nossas escolhas. Então prestem bem atenção nessas colocações que esse espírito faz com a nossa responsabilidade com as nossas escolhas. A nossa força vital, quer dizer, a nossa vitalidade, depende também das nossas escolhas. A lei da força vital, continuando. Agora, o corpo extrai a força vital de alimentos nutritivos. Quer dizer, o corpo também extrai a vitalidade de alimentos, do sol, do ar, da terra e também, até eu grifei, de pessoas amorosas e positivas. Isso é muito comum. Existem pessoas que quando a gente encontra, é uma pessoa assim tão boa, tem uma vibração tão boa, que a gente se sente bem. Em compensação, existem pessoas que quando não estão bem, a pessoa está tão deprê, tão assim, sabe? Tão desvitalizada, que ao gente se aproximar, se a gente não estiver muito bem equilibrado, a gente absorve um pouco disso e a gente não se sente tão bem. Muitos fatores podem diminuir essa força vital ou vibração. Então ele colocou toxinas e influências negativas. Olha o que é toxinas. Vírus, bactérias, metais pesados, fungos, parasitas, até um mofo. Tudo isso tira a nossa força vital, a nossa vitalidade. Influências negativas, o medo, a falta de fé, a raiva, o ciúme, a cobiça, o ego, a autopiedade, o pensamento negativo. Isso daí acaba com a nossa vibração, a nossa vitalidade. Quer dizer, deprime a nossa saúde. Essas toxinas e influências negativas se alimentam de sua força vital. E logo surgem células doentes e doenças. Então, observem bem essas coisas que ele falou, o medo, a falta de fé, a raiva, o ciúme, tudo isso aqui gera doença. Agora, como é que a gente pode aplicar isso, quer dizer, melhorar a nossa força vital? Respirar calma e conscientemente. Olha o que o André Luiz falou lá atrás, é para a gente respirar. Andar descalço na terra, isso aqui é fácil, né? Andar descalço na terra ao ar livre. Agora, o de terceiro aqui já é mais, exige mais da gente. Cultivar bons pensamentos e sentimentos. Então, nós temos que ter um cuidado, eles falam, não somente com o corpo. É o respirar, é o andar descalço na terra, mas também cultivar bons pensamentos e sentimentos. Aí a quarta lei ele fala a lei do grounding, ou do telurismo. Quem trabalha com psicologia corporal usa muito essa palavra, grounding, né?
que é você plantar o seu pé no chão firme. A terra emite vibração que cura o corpo. Você pode estabelecer uma ligação com a terra para se conectar com essa força, com essa vibração da terra. Por isso que é telúrica, né? Esse doutor, esse cardiologista, até coloquei aqui, o grounding, ele falando, é uma técnica que visa conectar o corpo com o campo energético da terra e extrair os benefícios dessa ligação. Porque durante o livro, o Tommy, que é o cara que sofreu o acidente, ele vai contando o que ele viu, o que ele ouviu, né? E o doutor Sinatra, ele faz uma análise aí do ponto de vista da medicina, do ponto de vista material. Ele faz uma análise daquilo que o espírito passou pro rapaz lá, pro Tommy. Caminhar descalço pelo menos 1h30 por dia, tocar e abraçar árvores vivas. Isso a gente já ouviu falar que tem muita gente que pratica isso. É interessante. Nadar no mar alguns minutos por dia. A Rio Preto não dá, né? Orar ou meditar quando pisar na grama ou na areia ou quando entrar no mar. Por quê? Porque você vai orar, você vai absorver toda aquela energia boa da água e da terra. Quanto mais entrar em contato com o planeta, mais você vai se curar de problemas cotidianos, como a radiação, as toxinas, as inflamações, o estresse, a insônia e a dor. Então, pisar o pé na terra, pisar o pé na grama, entrar no mar, perceberam? Segundo o André, tomar um banho, tudo isso aí alivia a nossa tensão, melhora a nossa saúde. Ficar ao ar livre, tirar os sapatos, conectar com as vibrações da terra, nos protege do bombardeio eletrônico das tecnologias, né? É muito comum a gente ouvir falar, né, de que você não, por exemplo, quem usa homeopatia, não pode deixar o remédio da homeopatia perto do celular, perto da televisão, nenhum aparelho, né? Grounding, esse colocar o pé no chão, aumenta a vibração corporal, melhora a eficiência dos sistemas imunológico e circulatório da saúde em geral. Vamos botar o pé no chão, é mais fácil, né? A quinta lei do templo do corpo. A quantidade de comida que seu corpo físico ingere afeta a sua vibração corporal. Então, gente, aqui é um reforço para quem está a fim de fazer regime. Agora é a hora. Por exemplo, alimentos contaminados com produtos químicos ou carregados de açúcar ou corantes reduzem a vibração corporal. O álcool e as drogas causam o mesmo efeito. Então, é muito interessante a gente procurar alimento não contaminado, alimento orgânico, né? É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Olha o que está sendo falado aí. O corpo não consegue processar essas toxinas na digestão. E o consumo excessivo de comer demais diminui a capacidade de desintoxicação do organismo. É por isso que quem come menos, geralmente é mais saudável e vive mais. Então, quem está a fim de fazer um regime, agora é a hora. Bom, agora, uma outra lei é a aplicação, continuando, a aplicação do templo do corpo. Agora, espera um pouquinho, deixa eu ver, acho que eu fiz alguma coisa errada. Não é isso. Essa é templo do corpo, né? Essa já é uma quinta lei, eu estava esquecendo de falar isso. Comprometa-se a tratar o corpo como um templo. Nós temos que reverenciar o nosso corpo como um templo. Ele é o presente mais valioso que você recebeu. Uma criação divina que merece ser bem cuidada e usada em todo o seu potencial. Então, como você deve olhar para o seu corpo? Como um templo em que você tem que reverenciar. Prepare as refeições para os outros, com gratidão, cuidado e amor. Quer dizer, se para os outros precisa de gratidão, cuidado e amor, imagine para si mesmo. Então, quem faz a comida lá na casa, atenção para isso aqui.
Tem gente que faz a comida falando, fica bravo, está xingando, está não sei o quê. Blá, blá, blá. Cuidado, ó. Prepare as refeições com gratidão, cuidado e amor. Agradeça a Deus pela dádiva dos alimentos saudáveis, pelas mãos que os cultivaram e pela terra que o acolheu. Isso aqui eu achei assim, falei, nossa, eu nunca tinha pensado, que a gente agradece lá o prato da comida, mas olha, agradecer quem cultivou aquele arroz, aquele feijão, e agradecer a terra que produziu tudo isso. Vocês viram quantos detalhes que passam desapercebidos na nossa vida e que influenciam a nossa saúde? A sexta lei é a lei da positividade. Ele fala, o espírito lá, o mestre falou assim, o segredo da felicidade é a simplicidade. O pensamento é o instrumento mais criativo e poderoso do universo. Olha só a importância dessa frase. O pensamento é o instrumento mais criativo e poderoso do universo. Cria emoções que, por sua vez, criam substâncias químicas capazes de destruir ou de curar. Então, aqui, esse espírito reforça a ideia de que, pelo pensamento, nós podemos ajudar a curar alguém, como nós podemos ajudar a destruir alguém. E até a gente mesmo. Preste atenção no que pensa e sente. Porque se você deseja para o outro, a primeira vítima é você mesmo. Porque todo pensamento produzido em nós, por nós, a primeira vítima somos nós. Então, cada vez que você pensa alguma coisa negativa, seja lá de quem for, o primeiro a se levar a bomba aqui vai ser você mesmo. Então, olha, preste atenção no que pensa e sente. Porque de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você sente, vai ser a sua saúde. Aplicação dessa lei, da lei da positividade. Da mesma forma que tudo no mundo físico, os pensamentos positivos e negativos têm vibrações distintas. Então, o pensamento positivo vibra de uma maneira, o pensamento negativo vibra de maneira diferente. Pensar é agir. Eu achei muito interessante essa frase que esse mestre espiritual disse. A gente acha que pensar não é fazer nada. Olha o que ele fala aqui. Pensar é agir. Então a gente pensa, só pensou. Pensar tem efeito, é ação também. Se você se sente feliz e tem pensamentos positivos, está emitindo vibrações altas e gerando saúde e cura. Por outro lado, pensamentos negativos, como humilhação, críticas injustas, desespero, pessimismo e ansiedade, levam a vibrações baixas e levam à doença. A sétima lei é a lei do amor próprio. Devemos amar, isso é o que o Espírito, o mestre espiritual, ensinou para o Tome. Devemos amar a nós mesmos incondicionalmente. Até que é fácil, né? O amor próprio é a base do amor divino. O amor próprio também ativa a centelha divina. Lembra lá que eu falei que todos nós nascemos e ao nascer nós fomos criados? Nós fomos criados pela uma centelha divina e o livre-arbítrio. O amor próprio também ativa a centelha divina, essa essência divina que nós trazemos em nós. Você se transformará em amor e verá sua vida ser preenchida por milagres e possibilidades. Quer dizer, quem vibra amor, até para ele mesmo, incondicionalmente, a vida se abre. Quer dizer, acontecem muitas coisas na vida da pessoa que a gente, olhando, se pensa que é milagre. Milagres e possibilidades. Portanto, ame a si mesmo, acima de tudo, mas aí ele faz uma observação, sem egocentrismo. Perceberam? Não é você amar a si mesmo e, sabe, passar por cima dos outros, não é isso. Para se sentir completo por dentro. Então, a gente tem que se amar. Porque quando a gente se ama, essa vibração de amor para nós mesmos gera saúde. Essa aplicação, como é que eu posso fazer isso? Manter o coração aberto,
significa ser capaz de perdoar a si mesmo e aos outros repetidamente. A pessoa que se ama e vibra amor, ela é capaz de perdoar, de amar sempre, repetidamente. Oitava lei, a última lei do livro, ele perguntou para o mestre, qual é o nosso propósito na vida? Eu achei profundamente interessante, porque a resposta do mestre, você vive para evoluir espiritualmente. Isso é espiritismo. Nós aprendemos isso em Kardec, né? Nós nascemos para a evolução. Seus relacionamentos com Deus, com o seu eu e com o próximo, lhe dão a oportunidade de alcançar o crescimento espiritual e a plena consciência. Então, como é que a gente evolui? Relacionando-nos com Deus, com o seu eu e com o próximo. É nesse relacionamento que a gente cresce. Por isso que a gente precisa do próximo. Porque é o próximo que nos ensina. Às vezes ensina, assim, amorosamente. Mas às vezes nos ensina não tão amorosamente. Mas ensina. Entenderam? Aplicação. O propósito de Deus para todos os seres vivos, onde quer que estejam, é se tornarem exemplos do amor incondicional de Deus. Essa é a nossa evolução, é nos tornarmos exemplos de amor, né, como Deus. Quando você se transformar nesse amor, passará a vibrar em um nível mais elevado. E isso favorece a sua saúde. Agora nós vamos falar o que o Emmanuel ensina. Eu praticamente sou fã de carteirinha do Emmanuel. Eu acho o Emmanuel um cara fantástico. Gosto muito do André Luiz e tal, mas eu acho o Emmanuel o cara. Ele o Chico Xavier foi entrevistado uma vez na Globo, faz muitos anos isso, né? No jornal Globo. Uma entrevista por escrito. E quem respondeu algumas perguntas lá foi o Emmanuel. Então, eu transcrevi o que o Emmanuel falou. Sobre saúde. É verdade, diz o Emmanuel, que grande número de moléstias constitui enigmas dolorosos para a ciência dos homens. Perceberam? Não obstante o avanço dos companheiros. Quer dizer, tem muita doença que a medicina não entende, não sabe curar. Né? Perceberam? Aí ele explica, ó, é que os micróbios patogênicos se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. Então existe aí um quê, né, dessa doença estar associada a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. E ele continua, um problema grandioso demais pela sua transcendência afronta os conhecimentos científicos, o das provações individuais, necessárias ao aprimoramento psíquico de cada um. Daí se infere que a vantagem que adviria para os processos medicinais se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a quaisquer sistemas de cura. Então, o que ele quis dizer? Que existem coisas que afrontam a medicina. A medicina não entende, porque a medicina é materialista. A nossa medicina, a nossa ciência, ela é materialista. Então, o que ele fala? Que seria muito bom se os processos da medicina estivessem unidos com a terapêutica espiritual. Porque ele fala assim, as enfermidades obedecem, geralmente, às enfermidades da alma. Existe uma ligação muito forte entre a sua saúde e a sua alma. É isso que o Emmanuel quis dizer. Então, daí, vamos supor assim, o conselho dele, né, de que deveria ser feita uma união da medicina com a espiritualidade. Isso já existe aqui no Brasil, aquela associação de médicos espíritas, né? E a presidente era até não sei quando, a doutora Marlene Nobre, que é palestrante também. Então, essa proposta dos médicos espíritas é exatamente essa, de fazer a ligação entre o espírito do paciente e a doença. Sobre a prevenção, o Emmanuel falou o seguinte,
todos os homens deveriam ser fiéis observadores dos tratamentos preventivos, principalmente no tocante às questões da higiene. Olha aqui, ó. Não é só o André Luiz mandando a gente tomar banho, não. O Emmanuel também. Exercícios físicos. Hoje é segunda-feira, é um dia bom para começar a academia. Olha aqui, ó. O Emmanuel mandando a gente fazer exercício físico. Ginástica respiratória. O André Luiz mandou a gente respirar em longos austos. Abusos da alimentação. Cuidado com os abusos da alimentação e dos desvios morais. Quer dizer, não é só a parte física. Vocês veem que a parte física é importante, mas ele fala dos abusos morais. Quer dizer, a nossa atitude moral influencia a nossa vibração, influencia a nossa saúde. No Pensamento e Vida, no livro do Emmanuel, ele fala assim: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Então esse é um alerta. A prática do bem pode mudar o nosso destino. Muitas vezes aquela doença pode ser curada com a prática do bem. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, não é só pensar, é agir, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos. Gente, aqui tem um assunto, assim, um ensinamento, mas muito sério. O Emmanuel nos lembra que o nosso pensamento, a nossa ação, interfere nas funções celulares. Daí, o nosso pensamento, se é um pensamento negativo, se a nossa atitude é uma atitude também não boa, não está de acordo com as regras do bem, né? Isso afeta as funções celulares, afeta a nossa saúde, tanto quanto nos eventos humanos, nos acontecimentos da nossa vida. Então, cuidar da nossa saúde é muito mais sério do que a gente pensa. Não é só se alimentar corretamente, fazer exercício, andar descalço, tomar banho, não é só isso. Tem um contraponto aí muito sério, que é essa mudança de atitude que o Emmanuel fala. A conclusão que eu cheguei disso tudo é o seguinte: vocês viram que foram 3 espíritos diferentes. O André Luiz, ele é médico, né, espírito que se comunicava através do Chico. O Emmanuel tinha sido, na última encarnação, um padre, né? O outro lá é um mestre espiritual, a gente não sabe se era médico, se não era, mas pelo jeito não era. A fonte de tudo isso que nós aprendemos aqui hoje são de 3 espíritos. O ensinamento, basicamente, é o mesmo, dos 3. A necessidade de cuidarmos do corpo, da higiene e da alimentação e também cuidarmos dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e da parte espiritual, do espírito, não é só do corpo. Nós não temos que ter somente a preocupação com o corpo. A conclusão também que eu cheguei é o seguinte, que eles falam assim, viram que eles falaram muito da alimentação. Quer dizer, há uma preocupação com a nossa saúde, com aquilo que entra pela nossa boca, pelo alimento que nós absorvemos. Mas também os espíritos nos ensinam que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, que é aquilo que nós falamos. Quer dizer, tem a ver com a nossa saúde, não somente o alimento que entra, mas também a palavra que sai. O que eu penso, todos os meus pensamentos também afetam a minha saúde. O que eu sinto, todos os meus sentimentos. E o que eu faço, a minha ação. Então, olha, eu fui professora de português há muitos anos, então é muito importante a gente gravar isso. Aqui vem a reminiscência do meu passado. Olha os verbos que os espíritos assim fazem com que a gente preste atenção. Prestar atenção no comer, quer dizer, comer pouco, né? E comer bem. Coisa boa. Falar somente coisas boas. Pensar no bem, sentir somente coisas boas e fazer coisas boas. Perceberam? Então nós temos que conjugar esses verbos voltados para o bem. Comer, falar, pensar, sentir e fazer. Esses verbos vão determinar que tipo de saúde
nós vamos ter, que tipo de vida nós vamos ter. Verbos que fazem a gente adoecer segundo tudo aquilo que os Espíritos nos ensinaram. Criticar, julgar, falar mal, não perdoar, ferir, matar. Isso faz mal para a saúde. Adoece, a pessoa adoece. Eu tinha lido outro dia essa frase do Shakespeare. Não perdoar é tomar veneno desejando que o outro morra. Falei, gente, só podia ser o Shakespeare. Eu achei muito interessante. Não perdoar é tomar um veneno, porque quando você não perdoa, você que toma um veneno, desejando que o outro morra. Outra coisa muito importante que nós aprendemos, os 3 espíritos, a oração. É muito importante orar, ter tempo para orar. Não vai deixar para depois, não, é todo dia. Verbos que se conjugam num ambiente de oração. Outra coisa, nós temos que agradecer muito que nós estamos aqui numa casa como essa. Isso aqui é uma bênção na nossa vida. Olha os verbos. Eu fiz uma retrospectiva, eu estou trazendo meus netos. Eu nasci no Kardec, elas falou assim que eu sou do André Luiz. Eu sou uma das fundadoras do André Luiz, mas eu nasci no Kardec. Eu moro aqui perto. Meus netos também moram aqui perto. Então eu trago meus netinhos todo domingo aqui para a evangelização, porque no André Luiz a evangelização é à noite. E 7 horas meus netinhos já estão todos desmaiados, dormindo. Um tem 5 anos, outro tem 3. Então eu comecei a fazer de quando eu entro aqui no domingo, todo o trajeto que eu faço, quais os verbos que acontecem aqui nessa casa. Primeira coisa, acolher. A gente é acolhido por alguém lá fora. Tem um senhorzinho que eu não sei o nome, entrega gentilmente uma mensagem, cumprimentar. Olha só o ambiente de oração como é que é. Olha os verbos que são conjugados aqui dentro. Acolher, cumprimentar, sorrir, receber, agradecer, orar, aprender, ensinar, doar-se, alegrar-se, compartilhar. Tem pessoas aqui que vêm para dar passe, outro que vem para dar o curso. Perceberam? Não é só receber. Mas nós que estamos aqui hoje, assistindo, nós estamos sentados aí comodamente, recebendo ensinamento. Né? Eu quero agradecer a vocês por estarem me assistindo e quero desejar, mas aqui eu quero assim, de todo o meu coração, que eu envolva o coração de vocês nesse momento, desejando a vocês muita saúde, muita coisa boa. Porque eu aprendi que tudo aquilo que a gente deseja, o nosso pensamento, a nossa fala, tudo isso é vibração. Então o meu desejo não é só pensamento, também é fala. Eu desejo para cada um individualmente muita saúde, muita paz no coração. Muito obrigada.